até mais ou menos meio-dia, né? Então, vimos o erro sobre a pessoa a quem se refere a declaração e o vínculo desse erro ao casamento, a relação conjugal, né? Você pode escolher tentar anular o seu casamento se você não aceita, por exemplo, no caso de algumas religiões, não se aceita o divórcio, mas pode se aceitar a anulação. Isso aqui era muito comum, o direito civil é muito antigo, né, pessoal? Isso era muito comum na Idade Média, quando não existia ainda divórcio. Os soberanos, os reis, as rainhas também, quando percebiam que tinham possibilidade de casar com outro melhor, que tinham arrumado um partido melhor, ou por razões as mais diversas, eles solicitavam a anulação dos seus casamentos, ao invés do divórcio. Naquela época a gente tinha um vínculo muito maior entre a igreja e Estado do que a gente tem hoje em dia. Na verdade, hoje em dia não é para ter vínculo nenhum, né? O Estado é laico, mas ainda existe um pouquinho de influência. Deixa eu só colocar o silencioso aqui. Pronto. Então vamos continuar. Erros sobre a pessoa a quem se refere a declaração. Parênteses, a limitação do artigo 142, erros sobre a identidade da pessoa ou de objeto. O artigo 142 fala o seguinte para a gente. O erro de indicação da pessoa ou da coisa que se referir à declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. Então, esse artigo 142, ele permite que, ao invés de buscar anulação, busque-se uma modificação do negócio jurídico, porque hoje se aplica o princípio da conservação do negócio jurídico, é um dos fundamentais princípios dos contratos, por exemplo. Você vai tentar preservar aquele negócio o tempo todo, conservar aquele negócio, você vai fazer modificações. E um exemplo claro na legislação, inclusive, é o do 1903. De acordo com o artigo 1903, o erro na designação da pessoa do herdeiro, do legatário da coisa legada, anula a disposição, salvo se, pelo contexto do testamento, por outros documentos ou por fatos inequívocos, se puder identificar a pessoa ou coisa que o testador queria referir-se. Então, alguém fez um testamento e deixou para certo sobrinho um legado, deixou para certo sobrinho uma quantidade do seu patrimônio. Só que quando ele escreve o nome do sobrinho, quando ele tenta identificar o sobrinho, ele escreve um nome e que nenhum dos sobrinhos tem aquele nome. Vamos supor, Alberto. Ele já estava velhinho, né? O testador já estava velhinho e colocou lá Alberto. Mas não tem sobrinho Alberto, então pode-se anular o testamento nessa parte? Depende, vamos supor que ele tenha um sobrinho que se chama Antônio, que se chama Afonso. E ele era muito próximo desse sobrinho, muito mais do que em relação aos outros, né? Muito mais do que com os outros. Ele era muito próximo desse, que tem um nome começado com A. Aí você pode considerar, pelas características da relação entre eles, que ele queria deixar o parcel do seu patrimônio para esse sobrinho, o Antônio, ou Afonso, sei lá, ao invés do Alberto, porque na verdade não existe sobrinho Alberto. Então, no caso concreto, você pode tentar identificar uma pessoa ou uma coisa específica e evitar a anulação do negócio jurídico, evitar a anulação daquela parte do negócio jurídico, tentando sempre conservá-lo. Isso acontece em doações também, né? Muito comum também nas doações. Vamos supor que você fala que vai doar um veículo, quando na verdade você tem outro veículo. Então, imagina-se que a doação vai ser só daquele, né? Então, o que esse 1903 fala para a gente? Que vai se aplicar tanto à pessoa quanto à coisa, né? E esse erro só vai ser considerado essencial, então só vai ser considerado passível de anulação quando a gente não conseguir, de outra forma, identificar a quem se referia. Vai lá, Gabriela, lê para mim o exemplo, por favor. No testamento, o testador indica como herdeiro seu sobrinho Antônio. Após sua morte, constata-se que ele não possui qualquer sobrinho com esse nome.
mas que possuem um afilhado de nome Antônio, a quem o testador sempre denominou sobrinho. Pelas circunstâncias, é possível corrigir o equívoco na manifestação de vontade. Então, esse erro não vai ser essencial, não vai ser substancial. Ele vai ser passível de modificação, passível de correção, porque ele não representa especificamente a realidade, né? Porque ele não é sobrinho legalmente, mas era um sobrinho de consideração, era um afilhado daquele que elaborou o testamento, e fica claro a quem ele se dirige quando ele fala sobrinho Antônio. Ah, mas a família não pode ir na justiça para tentar anulação? Pode, claro, pode. Você pode ir na justiça para tentar quase tudo. Né? Você pode ir na justiça para tentar quase tudo, desde que não ofenda a ordem pública. Pode, sim. Dificilmente o juiz vai conceder, mas poder pode. Né? Poder pode. Já o erro de direito, de acordo com o Carlos Roberto Gonçalves, é o falso conhecimento, ignorância ou interpretação errônea da norma jurídica aplicável à situação concreta. Então, vamos supor que você fez uma importação de certa mercadoria sem saber que aquela mercadoria estava proibida pela Anvisa. Então, as pessoas aí que vão à academia, o Iago está malhando, quer ficar gigante. Aí ele vai e importa um suplemento chamado Carnivore, Alien Carnivore, Alien não sei o que, tal, Blaster Ultra. É o Iago tentando ficar forte, aí ele vai e importa. É proibido a importação daquele produto pela Anvisa. Não chega a ser ilícito penal, não é tráfico de drogas, não é uma droga, é uma proibição de natureza sanitária. Então, pode se considerar como um erro substancial, e aí o Iago pedir anulação do negócio. Outra situação, um menor de 16 anos faz o testamento deixando legados. O herdeiro legítimo cumpre os legados por ignorar o artigo 1860 do Código Civil. O que fala o 1860? Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. Então, parágrafo único, podem testar os maiores de 16 anos. Se você tem entre 16 e 18, você pode elaborar o testamento como se fosse maior de idade. Mas se você tem menos de 16, não pode. E aí o Iago, ele é surpreendido com o legado, né, de um colega do seu irmão mais novo, que com menos de 16 anos deixou para ele, no testamento, uma quantia do patrimônio, um certo montante, desde que ele cumprisse alguns encargos. E aí o Iago vai e cumpre estes encargos, achando que o testador, menor de 16 anos, estava correto, estava dentro da legislação, elaborar o testamento, e depois fica sabendo que não, ele não poderia ter elaborado o testamento. O testamento vai ser considerado nulo ou anulável. Nulo ou anulável, a depender. Se você seguir à risca a regra do 176, ele seria nulo. Mas se você faz uma interpretação sistemática, aplicando-se esse parágrafo único do artigo 1860, você pode considerar anulável, porque teve um abrandamento em relação ao testamento do regime geral. Né? E aí? Vai prevalecer ou não? Depende muito, viu? Depende muito da situação, depende muito do magistrado. Pode-se considerar como anulável ou pode-se considerar como nulo essa situação do testamento, tá? Mas, enfim. Se não tinha intenção de violar a lei, se não tinha intenção nenhuma de anular a lei, pode ser considerado de violar a lei, não de anular, né? de violar a lei, você vai considerar como erro. Né? Se tinha intenção de violar a lei, você pode considerar como um ato ilícito, no sentido amplo do direito civil, e praticar e suscitar a nulidade. Tá? Mas o Iago, quando ele cumpre os encargos que aquele menor de 16 anos deixou para ele no testamento, nem ele, nem o menor, eles tinham intenção de violar a lei. Foi um mero desconhecimento. Não foi tentativa de violar a lei. Então, se foi mero desconhecimento, pode-se entender que é um
um erro de direito, tá? Erro de direito, artigo 139, inciso 3. O erro é substancial quando, sendo de direito e não implicando recuso à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico, tá? E aí podemos considerar que houve, então, um erro substancial e não um ilícito. Então, um erro substancial. Então, um exemplo que o Gustavo Tepedino, muito bom professor lá da UFRJ, na página 275 do seu Código Civil comentado, ele nos traz. Ele fala o seguinte: imagine-se a aquisição de uma gleba com vista à implementação de um loteamento desautorizado pela legislação municipal. O objeto do negócio, visto de logo, mostra perfeitamente lícito, né? Aquisição de uma gleba rural, embora movido pela errônea convicção da aplicabilidade da lei que determinou a declaração de vontade. Só que esse loteamento não estava autorizado. Então, houve um desconhecimento da lei, nem seria porque tinha uma área de preservação ali, vamos supor. Então, por desconhecimento da lei, pode-se falar que teve um erro substancial, um erro de direito das duas partes. Tanto de quem vendeu quanto de quem comprou. Eles não sabiam que não poderiam construir ali. E aí o Iago, essa pessoa, vamos supor que seja o Iago, comprou aquele terreno exatamente para construir e não pode construir. Não faz sentido a manutenção do negócio jurídico e se considera como um erro substancial de direito e o Iago pode suscitar a anulação daquele negócio jurídico. Professor, tem alternativa? Tem alternativa. Tem sempre a alternativa de pedir o reequilíbrio do contrato, de pedir perdas e danos. E como se concilia, como eu falei para vocês, o 139.3 do Código Civil, que fala sobre o erro substancial de direito, e o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, né, a antiga LIC. Coloquei LIC aqui porque é a antiga LIC, a Lei de Introdução ao Código Civil. De acordo com o artigo 3º da LINDB, a alegação de ignorância não pode ser apresentada como justificativa para violação da lei. A contrário senso, portanto, se o erro ou a ignorância são alegados sem a intenção de descumprir a lei, tal alegação pode beneficiar quem a formula. Então, você formulou um erro ou ignorância não para descumprir a lei, para mostrar aqui que você não tinha conhecimento da lei, por isso que você elaborou aquele negócio jurídico que você vê hoje que não deveria ter acontecido. Então, você pode, sim, aplicar esse artigo 3º e solicitar com base nele a anulação. Erro excusável, pessoal. Qual que é o sentido de erro excusável? Erro excusável é aquele justificável, é aquele que não é grosseiro e é aquele que não provém de negligência. Essa parte é muito importante. É o que não provém de negligência. Qualquer pessoa média, mediana, teria errado também na presença daquelas condições, naquela situação. Seria muito comum e é completamente aceitável que alguém tenha incidido em erro. Não é um erro grosseiro. Então, você, uma pessoa de diligência normal, um estudante de direito, cometeu um erro sobre o objeto, um erro de direito, um erro sobre a qualidade da pessoa, vários tipos de erros nós temos, né, na legislação. Você incidiu em erro, cometeu um erro, um equívoco. E mesmo sendo uma pessoa de diligência normal, você não conseguiu evitar que isso acontecesse. É o que nós chamamos de erro excusável. É o que leva à anulabilidade do negócio jurídico, de acordo com o enunciado 12 da primeira jornada de direito civil. Na sistemática do artigo 138, é irrelevante ser ou não excusável o erro, porque o dispositivo adota o princípio da confiança. Independentemente de qualquer posicionamento doutrinário, esse erro excusável, esse erro grosseiro, ele sempre vai levar à anulação. O que esse enunciado nos indica é que hoje em dia, para o Código Civil, tanto faz essa análise, se o erro é excusável ou não. Tanto faz. E isso acontece no caso concreto, porque um erro excusável, vamos supor, para uma pessoa, um profissional do direito, não é um erro excusável para um profissional da mecânica em relação a um veículo. Então, eu quero comprar um relógio, vamos supor, quero comprar um relógio, e eu sou um ourives. E eu compro um relógio dourado em vez de comprar um relógio de ouro. É um erro excusável para um ourives? Não.
Não é um erro excusável para um ourives. O ourives não pode cometer esse tipo de equívoco, mas um advogado é aceitável. Então, o caso concreto é que nos vai indicar se o erro é excusável ou não. Para a doutrina hoje, doutrina majoritária, tanto faz, tá? Se o erro é grosseiro, se o erro é excusável. O direito civil não tem mais essa distinção no seu código, não existe mais essa distinção no Código Civil. E ambos, excusável e inexcusável, seriam passíveis de anulação. Qual que é a relação do erro com a ignorância ou com o dolo? Nós vamos entrar no dolo a seguir, né? O erro, então, seria uma falsa representação da realidade. Você mesmo comete o erro, você não é induzido por ninguém, você se engana sozinho. E quando há uma indução pelo outro, pelo contratante, ou um terceiro que está lá na loja, vamos supor, aí nós estamos diante do dolo. No erro, há uma falsa ideia da realidade, na ignorância, total desconhecimento da realidade. No dolo, você é induzido a erro por alguém que age maliciosamente. Maliciosamente. Uma comparação que acontece muito em concursos é de erro essencial e vício redibitório. Vício redibitório. Vício redibitório é um problema na coisa, né? Quando você compra, depois você descobre que aquilo que você comprou não está funcionando. É aquilo que você queria comprar. Você queria comprar um relógio de ouro. Você compra um relógio de ouro. Só que esse relógio de ouro não funciona bem. A bateria dele não está funcionando, não consegue bateria para recarregá-lo porque é raríssimo. E você está diante de um problema, diante de um vício redibitório, que só se manifestou depois que você já adquiriu. Por outro lado, o erro é você comprar um relógio folhado ao invés de um relógio de ouro. Então, tem características e qualidades ali que não correspondem com o que você queria. Não é um problema mecânico da coisa. É um vício formal, né? É um vício do negócio, não é um problema na coisa. Já no vício redibitório, o vício é da coisa. Ela não funciona bem. É diferente, tá? Então, o que é o vício redibitório? Ele está lá no artigo 441 do Código Civil. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser rejeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem própria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Então, tem um defeito naquilo que você comprou. É erro? Não. Você comprou o que você quis. O erro, ele está analisando, é a manifestação de vontade. Você comprou o que você quis, um relógio de ouro, mas um relógio de ouro com defeito, que não era aparente inicialmente, né? Ele não estava defeituoso inicialmente. Isso é vício redibitório, isso não é erro. Então existe essa diferença e é muito cobrado em concursos públicos, tá? O erro, algo que é bem tratado e é bem discutido doutrinariamente, é que esse erro, para levar à anulação, ele tem que ser real. O que significa erro real? Que traz um prejuízo. Pelo menos um prejuízo jurídico, vamos supor. Né? Que prejuízo jurídico? Você está comprando coisas diversas, isso vai ter repercussões diferentes na sua esfera de direitos e deveres, enfim, isso é uma discussão muito mais aprofundada, mas o ponto aqui é trazer prejuízo para você. Se você tem um prejuízo, você pode suscitar tanto a anulação diante do erro, quanto o reequilíbrio do contrato, perdas e danos. Um exemplo, o sujeito compra um carro de 2012 acreditando ser um carro de 2015. É o modelo que ele queria? Sim, ele queria comprar aquele modelo, mas ele queria comprar o de 2015. Tem todas as características que ele queria, só um ano que é diferente. Inclusive, vamos supor, aquele carro nem é tão rodado, a quilometragem é baixa, por isso que você acreditou que era de 2015. Mas ele é de 2012. Ele é de 2012. E acaba que o valor de revenda dele, então, é mais baixo. Você tem outras repercussões na sua esfera jurídica, né? Na sua esfera patrimonial. Então, você tem uma forma de prejuízo aqui. E aí, se você se vê muito prejudicado, você acha que está muito prejudicado diante dessa situação, pode considerar um erro real e levar à anulação. Se não é um prejuízo tão grande assim para você, tanto faz, né? E aí você pode pedir só um valor, pode pedir o reequilíbrio das parcelas que você está pagando, né? Uma outra discussão é o erro obstativo ou erro impróprio.
quando tem profunda divergência entre as partes, uma quer alugar, outra quer vender, e aí se fala que sequer há a vontade naquelas pessoas, elas estão tratando de vontades diversas, então nem existiria vontade, esse ato deveria ser considerado inexistente, mas também não interessa tanto para a gente. Erros sobre os motivos. O motivo é a razão que levou você a realizar um negócio, né? Normalmente, os motivos não são relevantes para o direito civil. Não são relevantes. Exceção aqui, no artigo 140. De acordo com o artigo 140, o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Um exemplo. Eu compro algo imaginando que o valor iria para uma doação. Então, eu comprei um livro porque o autor do livro tinha informado que qualquer valor que ele recebesse por aqueles livros, todo e qualquer valor iria para uma doação para um hospital. Então, eu fui lá e comprei o livro, nem queria o livro. Eu comprei porque, no fundo, eu estava fazendo uma doação. E, sei lá, vou ler o livro depois, sem saber eu gosto. Mas o importante foi o motivo. Foi para ir para a doação. Só que esse cara tinha feito o quê? O que a gente já tratou nas aulas anteriores, o que nós chamamos de reserva mental. O autor do livro, que está vendendo o livro, ele fez uma reserva mental. Ele disse que ia doar o total que ele recebesse pelos seus livros, mas mentalmente ele reservou o seguinte: mentira, eu vou ficar com esse dinheiro. Eu vou doar só 50%, vou doar só 10%. Isso é reserva mental. A reserva mental não é permitida. Ela é vedada no direito civil, né? Então, eu faço uma doação porque a pessoa salvou a minha vida. Mas depois eu vejo as gravações, a pessoa não salvou a minha vida, ela só estava passando ali do lado, né? Estava passando ali do meu lado, não sei porquê, imaginei que ele tinha me ajudado ali no afogamento, tinha me empurrado e me salvou de forma alguma. Ele não salvou a minha vida, eu doei para ele achando que ele tinha salvado a minha vida, mas ele não salvou. Então esse motivo é falso. E com motivo falso, nós estamos diante de um erro, porque eu tenho uma falsa percepção da realidade e posso levar, e isso pode levar, mais uma vez, à anulação do negócio jurídico. Aqui é uma parte bem mais prática do dia a dia, de manifestação de vontade, de maneira como você, tratando-se da maneira como você manifestou a sua vontade. Ô, Gabriela, lê o artigo 141 para mim, por favor. Artigo 141. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o declarante, nos mesmos casos em que É isso mesmo. A de declaração direta, desculpa. A redação desses artigos relacionados a vícios do consentimento, vícios do negócio jurídico, é muito ruim. É uma redação muito antiga, uma relação muito rebuscada, uma redação que vai na contramão do que se queria para o Código Civil. Mas o que se diz aqui? Que a transmissão errônea da vontade é anulável, mesmo quando eu transmito a minha vontade por uma interposta pessoa ou por um meio interposto, ou seja, não é ao vivo. Então, a transmissão da vontade por meios interpostos, seja através de um mensageiro ou de um procurador, ou através do celular, ou através de um e-mail, ela também é anulável. Exemplo de transmissão da vontade por meios interpostos. Os dois, né, que eu acabei de falar. Interposta pessoa, exemplo, um mensageiro, um procurador, ou meios de comunicação, e-mail, fax, telégrafo. Hoje em dia a gente usa só WhatsApp e e-mail, e olha lá, né, o e-mail. Normalmente é o WhatsApp. E você pode ter escrito de maneira distinta daquela que você pretendia. Então, o seu celular aí tem um corretor e mudou. Você queria escrever, eu não quero celebrar o negócio. Aí a pessoa pergunta, e aí, você não quer celebrar o negócio? Você responde, eu não, ponto e vírgula, ou eu não, ponto. E aí começa uma outra sentença, né? Quero celebrar o negócio. A pessoa entende que você está falando que quer continuar o negócio jurídico, você quer celebrar o negócio jurídico por um erro de pontuação. Ou então pergunta o seguinte, e aí, Iago, vamos celebrar aquele negócio jurídico? Você vai viajar esse ano? Se você for viajar, não dá para a gente celebrar.
Aí o Iago responde exatamente dessa forma: eu não. Ponto. Quero celebrar o negócio. A pessoa entende que o Iago está respondendo a pergunta sobre a viagem. Então, ele não vai viajar, então ele quer celebrar o negócio. Mas, na verdade, o Iago está respondendo que não quer celebrar o negócio. Então, tem um erro aqui na transmissão da vontade por meio interposto, que é o e-mail, que é o WhatsApp. E aí, por este erro na transmissão de vontade, pode pleitear a anulação do negócio. Então, existe sim essa possibilidade de anulação. E a gente entra, então, o mensageiro que representa o Iago pode ter passado a mensagem de forma errada, o procurador, e a gente vai ver essas consequências agora. Esse intermediário que o Iago contrata, se ele erra intencionalmente, temos duas consequências. Responsabilização do representado por perdas e danos em relação à contraparte. Então, aquele que está sendo representado pelo mensageiro, ele tem que indenizar com quem ele celebrou um negócio jurídico. Se aquela pessoa com quem ele celebrou um negócio jurídico tiver prejuízo depois da anulação, e esse mensageiro do que o Iago escolheu vai ser responsável perante o Iago. Então, é o que nós chamamos de ação de regresso. Veja o que acontece. O Iago celebra um negócio jurídico com uma empresa que vende, sei lá, a empresa está vendendo pacotes turísticos. Só que quem está representando o Iago é um colega dele. E esse colega, intencionalmente, assina, tem procuração, né? Ele assina, na verdade, não vamos colocar um contrato, mas um contrato oral. É um mensageiro, não é um procurador, é um contrato simples. Essa pessoa vai e informa a empresa de viagens que o Iago quer ainda celebrar o contrato de viagem, de férias, e passa para eles os dados bancários do Iago, né, os dados do cartão do Iago. E essa empresa vai e celebra o negócio jurídico, autoriza o pagamento no cartão do Iago. O Iago, vendo, recebe uma mensagem, pede o cancelamento, o estorno, depois entra em contato com essa empresa, solicitando a anulação. E aí a empresa fala o seguinte: olha, tudo bem, eu vou anular, mas eu vou ter perda, vou ter prejuízos aqui, porque eu já fiz reservas. E como é que nós vamos fazer com esses prejuízos? Porque o mensageiro você escolheu, você mandou ele aqui para a gente. Ah, não, mas eu não pedi ele para passar para vocês os dados do meu cartão, eu não queria viajar. Na verdade, ele falou o contrário. Eu dei os dados do meu cartão para ele, vamos supor que seja o irmão do Iago, para ele fazer compras no supermercado, que fica aí do lado. Não sei por que ele fez isso, eu acho que ele não prestou atenção. Mas então ele fez de propósito mesmo, né? Então, fazendo de propósito, o Iago escolheu mal quem o representaria. E aí, como ele escolheu mal quem está o representando e o seu intermediário, o Iago vai se responsabilizar em relação à empresa pelas perdas e danos, porque o Iago escolheu mal quem estava representando ele. Só que depois é óbvio que ele pode ajuizar uma ação em face do seu irmão, pedindo o valor, né? Pedindo o que nós chamamos de diferença no dia a dia. Pede a diferença, é a ação de regresso. Então o Iago paga a empresa, porque a empresa não foi culpada de nada. Quem foi culpado foi o Iago, que escolheu mal o irmão dele para representar, e depois ele pode ajuizar uma ação de regresso perante o seu irmão. Fala só, tudo bem, eu vou ter que pagar a empresa, mas você vai me pagar. Convalescimento do erro. Existe possibilidade, como eu falei para vocês, diante de vícios do negócio que sejam anuláveis, ou seja, todos, menos a simulação, os negócios jurídicos podem ser convalescidos. E é o que o artigo 144 fala para a gente. Vai lá, Iago, lê o artigo 144. Artigo 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Então, eu vou fazer a compra de um lote. Eu queria comprar o lote 2 da quadra A, mas acabo comprando o lote 2 da quadra B do empreendimento. E aí eu explico por que eu queria aquilo, tinha minhas razões, e também explico e deixo bem comprovado que foi um erro da minha parte. E eu quero a anulação. Ao invés de anular,
o que o vendedor pode fazer para mim? Pode trocar? Ele pode ver assim, não, tudo bem. O valor deles é o mesmo, eu só vou fazer uma troca. Pode ser? Pode, claro, então, ok. E aí há a conservação do negócio jurídico. Há a conservação do negócio jurídico. Por quê? Porque não teve prejuízo. Se não teve prejuízo, não há nulidade, não há anulação. Sem prejuízo, não há nulidade, não há anulação. Então, aqui está até nulidade, mas porque isso é um brocado muito repetido no direito civil, mas pensem aqui em anulação. Não há anulação sem prejuízo. Portanto, se o vendedor ele aceita a troca, eu também aceito, está tudo ok. Só que se o valor deles for diferente, ele me propõe a troca e eu não aceito essa diferença, e aí? Aí sim eu posso insistir na anulação. Mas se há diferença e eu aceito que há diferença, ok, mantém-se também o negócio jurídico só com algumas modificações, inclusive essa previsão de que eu ainda vou ter que pagar um valor a mais ou vou ter que receber um valor de volta, tanto faz. Então há a possibilidade sempre que as partes estiverem de boa vontade. Beleza? Vamos para o dolo. Dolo, pessoal. Qual que é a diferença do dolo para o erro? Iago, lê para mim o conceito de dolo, por favor. Primeiro. Tá. Dolo é o artifício ou expediente astucioso empregado para induzir alguém à prática de um ato que o prejudique e aproveite o autor do dolo ou a terceiro. Tá, eu vou ler o 2, que é do Marcos Bernardes de Mello. Consiste o dolo invalidante, ou seja, anulável, na ação ou omissão intencionais de um dos figurantes ou de terceiro, neste caso com conhecimento de um deles, com a finalidade de induzir, fortalecer ou manter o outro figurante em falsa representação da realidade, visando, em benefício próprio ou de terceiro, a que pratique ato jurídico que não realizaria se não conhecesse a verdade. Então, no dolo, o dolo a gente pode falar que é o erro induzido. A outra pessoa com quem você está contratando te engana. Falseia a realidade para que você elabore o negócio jurídico, para que você assine o negócio jurídico, para que você concorde com o negócio jurídico. Às vezes nem é a outra pessoa com quem você está contratando. Pode simplesmente ser um terceiro que você contratou para ficar ali na loja. Então vamos supor, você é um advogado e aí você quer assinar um contrato grande com determinada empresa. Beleza, você vai receber a empresa no seu escritório, você combina com os representantes da empresa uma reunião, você marca uma reunião. E aí você contrata um terceiro para ir lá no seu escritório antes desses seus possíveis clientes e pede eles para ficarem lá como se fossem estagiários, outros como se fossem profissionais do direito, como se fossem advogados trabalhando para sua banca, e quando você advoga, só você e seu sócio, que é um escritório pequenininho. Você finge que é um escritório grande, pagando outras pessoas para ficarem lá, e você contrata alguém, inclusive, para fingir que é seu cliente. E aí, quando essas pessoas que estão esperando na reunião chegam no seu escritório, esse pretenso cliente está saindo e fala assim, nossa, doutor, muito obrigado por resolver esse problema para mim na Receita Federal. Você é realmente o melhor advogado tributarista que eu já tive, que minha empresa já teve. Opa! De alguma forma, você está induzindo aqueles próximos clientes a erro. Então, cuidado. Isso é dolo, porque você contratou um terceiro para falsear a realidade. Então, o dolo foi um exemplo mais complicado, porque eu já vi acontecer isso. Né? O dolo é um artifício ou expediente astucioso empregado para induzir alguém à prática de um ato que o prejudique. O ponto é esse. A diferença para o dolo, para o erro, é que no dolo, existe alguém influenciando aquele que negocia o negócio jurídico, influenciando aquele que assina o negócio jurídico. Existe alguém enganando ele, diferentemente do erro. No erro, você se engana sozinho. Então, o dolo é uma conduta ardilosa para provocar o erro. É o famoso erro provocado. Ele está previsto lá entre os artigos 145 e 150. E a gente faz essa distinção. Se o erro é espontâneo, a vítima se engana sozinha, o dolo
é provocado intencionalmente. O dolo é provocado intencionalmente. Este dolo é o civil, né? Não é o dolo do direito criminal. No dolo do direito criminal, a gente utiliza o artigo 18, inciso 1 do Código Penal para trabalhá-lo. No dolo criminal, a intenção de praticar um ato que se sabe contrário à lei. Então, você tem consciência de que está praticando um ato contrário à lei e o faz. Isso é o dolo criminal. Aqui é dolo civil. E a gente tem o dolo também processual, que é uma conduta processual reprovável, contrária à boa-fé. O que tem de comum todos esses dolos, né? Que todos levam a uma sanção. No dolo criminal, a sanção é maior, né? O crime doloso, a sanção normalmente é maior do que no crime culposo. O dolo processual leva a uma sanção processual, uma multa processual, por exemplo. E já no dolo do direito civil, a gente tem a possível anulação do negócio jurídico, possível anulação de um negócio. Então, toda vez que tem dolo, pode ter uma sanção, pode ter uma reprovação um pouco maior. Exemplo, induzimento, temos algumas formas de praticar o dolo, né? Induzimento, fortalecimento ou manutenção em erro. Tudo isso descrito lá no conceito do Bernardes de Mello. Induzimento por ação. Supõe o seguinte: A propõe a B a compra de um relógio. Embora o vendedor saiba tratar-se de relógio de cobre folheado a ouro, alega tratar-se de relógio de ouro maciço. É o exemplo que a gente vem tratando desde o início. Então, você compra um relógio de ouro porque o vendedor disse para você que o relógio era de ouro. E aí? Dolo. Ele te induziu a erro. É o erro provocado. No erro, o vendedor não te falou nada. Você chegou lá, olhou, perguntou o valor e comprou. Você não quis saber as características do relógio. Não quis saber. Em momento algum. E o vendedor também nunca teve a intenção de te enganar. Ele estava pensando em outra coisa lá no momento, resolvendo outra coisa, atendendo um outro cliente. Então, ele simplesmente foi lá e te cobrou. Só isso. Não prestou atenção na maneira que você analisava o relógio. O erro você comete, ninguém te induz. O dolo é o induzimento ao erro. No dolo, nós temos o erro induzido. Ainda, fortalecimento do erro por ação. A, na loja de antiguidades B, dirige-se a uma estatueta e afirma: parece-me que aquela estatueta é do século XVII. B, embora saiba que é referida a estatueta do século XX, confirma a afirmação de A. E aí? Você fortalece um erro, você não cria o erro na cabeça da pessoa, você simplesmente aceita e fala: realmente, de fato, hein, você matou essa charada do século XVII. Só que esse A, o vendedor, ele sabe que é do século XX, e uma estatueta do século XVII é mais cara que uma estatueta do século XX, vai lá e te cobra um valor mais alto. Isso é o fortalecimento do erro. Então, o dolo pode ser o induzimento, pode ser o fortalecimento, pode ser a manutenção. Em qualquer dos exemplos anteriores, se uma parte, percebendo o equívoco da outra, silenciar, objetivando levar vantagem. Então, a manutenção em erro por omissão. Naquele exemplo do relógio, o vendedor percebe, isso é muito subjetivo, né? Isso vai depender muito de provas do caso concreto. O vendedor percebe que o comprador acha que aquele relógio é de ouro e não fala nada. Não fala nada. Se omite. Pode considerar dolo por omissão, ou seja, manutenção em erro por omissão. É o dolo por omissão. Dolo por omissão. Porque o vendedor, uma vez que ele percebe que você acha que aquilo dali é um relógio de ouro, ele tem a obrigação de te explicar que não. Que se trata de um relógio de cobre folheado a ouro. Isso é comum, acontece mais em loja de tênis, né? Tênis que eu falo calçados. O cara vai comprar um calçado e fala assim: estou querendo comprar um calçado para jogar futebol. Esse aqui parece ser muito bom, hein? O vendedor sabe que não é adequado para jogar futebol. O vendedor sabe que ele é para prática de tênis ou de corrida. Vamos supor alguém que nunca tinha jogado futebol, quer comprar um tênis de futsal.
Esse vendedor, ele se manteve em erro, né, manteve você em erro por omissão. Então, ele praticou o dolo por omissão. Porque ele está vendo que você está errado, mas ele não te corrige. Então, ele se omite, porque ele quer a venda, e aí acontece o dolo, e você depois pode vir a pedir anulação. Você fala com o vendedor que você quer o tênis para a prática de futsal. Ele não pode ter travas. Só que você vê um tênis que tem umas travinhas, que são aqueles tênis de jogar futebol society, de grama sintética. Gostou muito daquele tênis e vai levar. O vendedor, ele tem que te explicar que aquilo é para grama sintética, não é para futsal. Senão, ele vai ter que cometendo dolo por se manter omisso. Beleza? Então, temos essas 3 formas, basicamente, de dolo. Quanto a espécies, tem muitas divisões e muitas classificações no dolo. Há várias espécies de dolo. Dolo principal e acidental, dolos bônus e malos, positivo e negativo, quando há uma omissão, né? A gente acabou de ver. Do outro contratante ou de terceiro, da própria parte ou do seu representante, unilateral, bilateral, dolo de aproveitamento e por aí em diante. A gente vai ver todos esses agora, tá? Dolo principal versus dolo acidental. É mais ou menos a mesma situação do erro, que pode ser substancial ou acidental. O dolo principal é aquele que foi determinante para a manifestação de vontade da vítima. Então, existe uma vítima aqui no dolo, né? 145 são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. É o comum. Você engana alguém para fazer um negócio jurídico. A grosso modo, acontece quando se verifica uma relação de causa e efeito. Sem o dolo, a vítima não celebraria um negócio jurídico. Sem o dolo, você não compraria um tênis de futebol society, de futebol de grama sintética, porque você não joga futebol de grama sintética. O cara te engana e fala que aquele tênis de grama sintética serve também para futsal. Você só joga futsal, que são nas quadras, de madeira, de cimento, de borracha. E aí você compra, porque você nunca jogou ainda, você acabou de vir para o Brasil e quer jogar futebol, porque o brasileiro joga futebol, você é estrangeiro. Vai lá e compra, leva ferro, não dá para usar. É o dolo que te fez comprar. Porque se o cara não tivesse agido com dolo, você não compraria aquele tênis. Qual que é a consequência? A possível anulação, né? No artigo 171. Além dos casos expressamente declarados em lei, é anulável. 2. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo. Então, o dolo pode levar à anulação do negócio jurídico. O dolo acidental, por sua vez, é o do 146. O 146 do Código Civil fala o seguinte: o dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Então, o negócio jurídico ainda aconteceria, independentemente da pessoa te induzir, independentemente da pessoa te enganar, você celebraria esse negócio jurídico. Mas, pessoal, a gente fica falando isso aqui, mas na prática é muito difícil você mostrar isso, né? Provavelmente você vai pedir anulação do negócio jurídico, se você se sentiu enganado. Porque você não quer que aquela pessoa que te enganou tenha nada, você quer que ela perca, você quer dar uma lição para ela. O normal é você pedir a anulação do negócio e falar que todo dolo ele é principal. Dificilmente alguém reconhece o dolo como acidental, né? A outra parte, aquela que é prejudicada. Então, assim como no erro, de toda forma você assinaria o negócio jurídico, você realizaria o negócio jurídico, independentemente do dolo. É o caso do relógio. No relógio de ouro, você quer comprar, beleza. A pessoa te fala que é de ouro. Quer dizer, você entra numa loja e gostou de um relógio dourado. Você vai comprar aquele relógio. O vendedor vem e te fala que é um relógio de ouro. Você, opa, agora que eu compro mesmo. Agora que eu compro mesmo, porque o preço está bom. Você vai lá e compra o relógio de ouro. Teve dolo? Teve. Ele te enganou. Você comprou. Mas no fundo, você compraria de todo jeito aquele relógio, porque você gostou muito do relógio, você achou o modelo muito bonito. E não estava se importando tanto com o fato dele ser de ouro.
Então, quando estamos diante desse dolo, que a gente chama de dolo acidental, é uma situação mais fraca de dolo, né? Você celebraria o negócio jurídico. Não é anulável, você não anula o negócio jurídico. Você pede perdas e danos. Aí você fala o seguinte, ó, eu compraria de todo jeito aquele relógio, mas eu ia pedir um valor menor para ele, né? Eu ia tentar pagar menos, eu não ia pagar R$700, eu ia pagar R$300, R$400 no relógio. Então eu acho aí que a loja, o vendedor, tem que me pagar uma indenização. Tem que ter perdas e danos. Por quê? Porque eu tive um prejuízo financeiro comparado com o que eu queria pagar por aquele relógio dourado. Então, quero perdas e danos. Pode acontecer? Claro, pode acontecer. Exemplo de dolo acidental. Um comprador deseja adquirir automóvel amarelo. O vendedor, por sua vez, afirma que o automóvel de que dispõe possui essa cor. O negócio jurídico é celebrado. Ao receber, quem quer um automóvel amarelo, né, pessoal? Só os Mamonas Assassinas com a Brasília e os taxistas do Rio de Janeiro e de Juiz de Fora, que também é amarelo, né? Porque Juiz de Fora é quase o Rio. Então o negócio jurídico é celebrado. Ao receber o automóvel, o comprador detecta que o automóvel possui cor diversa, não é amarelo. Ele é ovo, cor de ovo, casca de ovo, ele não é bem amarelo. Então, o comprador, palha, né? Cor palha, sei lá se isso é cor. O comprador possui o direito de exigir o pagamento de perdas e danos. Por quê? Aqui é uma linha tênue. Você quer comprar um automóvel. Você queria que ele fosse amarelo. Ele não é exatamente o amarelo que você queria. Ele é um amarelo muito claro. Beleza. É um dolo muito pequeno. É um dolo muito pequeno. E aí você assume que tá tudo bem, você vai ficar com o carro. Não é exatamente o que você queria, mas você vai ficar com o carro. Então, como não é exatamente o que você queria, você quer um valor de volta. Você fala, não é exatamente o que eu queria, então acho que você poderia aí me devolver 10% do valor do contrato. A outra parte aceita e a vida que segue. Agora, essa mesma situação pode se tornar um dolo principal. Porque no direito civil, pessoal, tudo depende do caso concreto. Tudo depende do caso concreto. Porque o que o direito civil protege é sempre interesses das partes, os interesses. Então, o interesse ali era ter um carro de cor amarelo para passeio, beleza. Se for mais ou menos amarelo, tanto faz. O valor, vocês vão discutir valor, vocês não vão discutir a anulação do negócio. No dolo principal, o motivo do contrato, o interesse do contrato, o interesse do negócio jurídico tem que ser aquela cor amarela específica. Essa é a diferença, que é tênue, entre dolo principal e dolo acidental. Só o caso concreto é que vai nos dizer. Então, no dolo principal, a gente pode pegar como exemplo aquela mesma situação, só que agora o automóvel seria utilizado para táxi. E ele só foi adquirido porque tinha aquele tom de amarelo, aquela cor amarela. Porque para ser taxista no Rio de Janeiro e em Juiz de Fora, tem que ser um tom de amarelo tal. Não pode ser outro. É só aquele amarelo. E aí, se for um amarelo diferente, você não consegue utilizar o carro para ser táxi. Você não consegue utilizar o carro como táxi. Então, para você que quer o carro naquela cor amarela para utilizá-lo como táxi, ter aquele carro ou não ter aquele carro de cor diversa, é melhor não ter aquele carro. Você não quer aquele carro. Você quer o carro amarelo X. Amarelo, não sei qual tom lá, mas é amarelo, daquele tom. Você não quer um amarelo fosco, você não quer um amarelo bebê, você não quer um amarelo palha, você não quer um amarelo sol da manhã, você quer um amarelão. Amarelo ouro, sei lá qual amarelo que é. Porque é só aquela cor que permite você andar de táxi, permite você utilizar o seu carro como táxi. Então não faz sentido manter aquele negócio jurídico. A pessoa te enganou, ela falou que tinha aquele amarelo, ela te enganou, ela não explicou bem para você qual era o tom de amarelo, então ela agiu com dolo, naquele caso específico é um dolo principal, você vai pedir a anulação do negócio jurídico. Tá? Exemplo 2. O sujeito adquire, por exemplo, por R$100 mil o imóvel que vale 50 mil. A hipótese é de dolo acidental.
Então, você vai pedir perdas e danos, que não permite postular a invalidade do contrato, mas somente exigir a reparação do prejuízo experimentado correspondente à diferença entre o preço pago e o real valor do bem. A pessoa mentiu para você, falou que valia R$100 mil aquele imóvel, quando na verdade ele vale 50 mil. É difícil conseguir essa anulação, mas você pode tentar. Se for dolo principal, anulabilidade. Dolo acidental, indenização por perdas e danos. Se o juiz considerar que é um dolo acidental, ele vai aceitar a redução do valor. Se ele acreditar que houve dolo principal, ele vai anular o negócio jurídico. Dolos bônus e dolos malos, ou dolo bom e dolo ruim, ou dolo mal. Qual que é o dolos bônus? É o dolo tolerável. Ele não é muito grave. Muito comum entre vendedores, que elogiam demais o produto. Né? O comprador já sabe que qualquer vendedor vai elogiar muito o produto. Quando o cara não elogia tanto, você fica até surpreso. Fala, poxa, olha só, o cara realmente é honesto, né? Ele até falou que não ficou tão bem em mim. O terno que eu queria comprar foi honesto, cara bacana. Vou até voltar aqui depois. Normalmente ele conquista o cliente quando ele é honesto. Mas é comum que o vendedor ele fale um pouquinho de mentira. Mas um pouquinho de mentira é socialmente aceitável, não tem problema. É o dolo bônus. Eu lembro que eu fui numa loja uma vez com um colega. Ele queria comprar uma chuteira para jogar futebol. Ele era muito bom. Aí ele foi lá, antes tinha aqui a loja da Nike, né? Foi na loja da Nike. Aí ele falou, queria comprar uma chuteira, que eu vou disputar um torneio. Ele é um cara bom de bola, sempre disputa torneio da OAB, ele jogou no Flamengo, jogou num outro time do interior do Rio, então é um cara bom de bola mesmo, né? E ele tem dinheiro, recebe dinheiro para jogar, apesar de ser advogado, ele até ganha dinheiro jogando futebol ainda, amador, mas queria comprar uma chuteira. Foi lá, o cara falou, tem essa chuteira aqui, mas especial mesmo é essa outra, que é de couro de canguru. Eu falei, couro de canguru? Ele falou, pega aqui, olha, vê como é que ela é muito mais leve que a outra. Eu peguei as duas, falei, que isso, as duas pesam muito pouco. Não, essa aqui pesa demais no pé, a chuteira era mais leve que uma camisa, né? Aí a de couro de canguru, segundo ele, era ainda mais leve. Eu não senti nenhuma diferença. Ele falou, não, a chuteira de couro de canguru você domina muito mais fácil, tem muito mais aderência ao seu pé, o couro, a bola, quando ela encosta no couro de canguru, ela fica mais presa, é muito mais fácil de dar o efeito. E eu olhando para aquele vendedor com zero pinta de jogador de futebol, né? Eu perguntei para ele, você já jogou futebol? Não, eu jogo muito virtual online. Eu falei, tá. Aí eu tive que mandar a real, né? Eu falei, isso daí, para ser sincero, faz a mínima diferença couro de canguru ou couro de vaca, né, meu amigo? Vai mudar o efeito ou o domínio é o jogador. Aí ele começou a rir, você também não joga, não? Eu falei, não, pelo contrário, é porque eu jogo que eu tô falando isso. Mas isso é o dolos bônus. É o dolo bom. É uma mentirinha que o cara utiliza para convencer o comprador. Já o malus é o que tem a gravidade, e é esse que leva à anulação. O interesse é ludibriar, é prejudicar aquele que vai comprar. Por exemplo, né, fazendo referência a essa história que eu contei, seria vender uma chuteira de couro de vaca como se fosse de couro de canguru. Isso é o dolo mal. É o dolo mal. Porque você sabe que a qualidade é diferente. Aí sim, você está ludibriando, você está prejudicando, você sabe que couro de canguru é mais caro, tem que vir da Austrália e etc. E faz com que a chuteira seja muito mais cara. Acho que nem hoje em dia deve estar até proibido, né? Ficar matando canguru para fazer chuteira, pelo amor de Deus. Né? E isso é o dolo mal. O dolo bom é falar que a chuteira de canguru é mais leve, falar que a chuteira de canguru é melhor. Isso é o dolo bom. Quem que garante que ela é melhor? Ninguém. Mas não faz tanta diferença para o negócio. Tá bom? Então vamos para o exemplo, pessoal, e aí a gente vai encerrar a aula e vai continuar na aula que vem. Na aula que vem a gente continua aqui dos 50, o dolo positivo, comissível e dolo negativo. Tem que anotar que a gente vai começar aqui. Tá? Vocês anotem aí também, por favor. Exemplo, para o Tribunal de Justiça de São Paulo, esse exemplo é interessante. Troca de fazenda por ações de certa companhia. Então, o proprietário de uma fazenda trocou
sua propriedade imóvel por ações de uma companhia, né, de uma empresa, uma sociedade. O corretor e o outro permutante, então tinha um corretor no meio, um terceiro, asseguraram que dita companhia encontrava-se em ótimas condições. Essa companhia veio à falência depois da permuta. Dolos, bônus. O tribunal entendeu que o autor, aquele que pediu a anulação do negócio, diante das circunstâncias e de suas características pessoais, tinha condições de averiguar o estado financeiro da companhia. Considerou, então, que o autor foi vítima de sua própria negligência. Olha aí. Então, vai depender muito do magistrado e do caso concreto para saber se é dolos bônus, se é dolos malos. No direito civil, ainda mais nessa parte de negócio jurídico, tudo depende do caso concreto. Tudo depende do caso concreto. Lendo apenas essas características, eu, por exemplo, se fosse um magistrado, eu anularia o negócio jurídico. Só que o magistrado entendeu que o autor que pediu, que era o dono da fazenda, ele era uma pessoa com condições financeiras para ter boas, para ter pedido alguém para analisar para ele se era verdade, que a empresa estava bem. A empresa era uma empresa famosa, ele poderia ter entrado na internet simplesmente e procurado saber como é que estava a vida financeira da empresa, ia ver que a empresa já tinha pedido recuperação judicial, poderia, ele mesmo, um cara com educação, um cara com instrução, poderia sozinho ter ido atrás, ter pedido atestados de saúde financeira da empresa, tudo isso poderia ter feito e não fez, e aí o juiz fala que então não vai anular, porque ele tinha essa obrigação, ele tinha essa possibilidade, ele foi negligente, e é óbvio que todo mundo que quer vender alguma coisa vai elogiar aquela coisa. Então, se ele considerou isso como dolos bônus, eu particularmente acho que, só pelo que eu vi aqui, eu acho que a gente poderia falar no dolos malos, e aí anular um negócio jurídico. Mas, se ele considerou que é dolos bônus, não teve nem anulação do negócio jurídico, nem perdas e danos, porque aquele que alega o dolos bônus é vítima de sua própria negligência. Ele foi negligente e então não vai receber nem perdas e danos, ou seja, não vai ser indenizado e não vai ver anulado o negócio jurídico. Beleza, pessoal? Começamos então na aula que vem o dolo positivo, comissivo, o dolo negativo e omissivo. E aí eu abro aqui para diálogo com vocês. Se alguém quiser conversar alguma coisa, ter esses últimos 15 minutos, na verdade é para parar faltando meia hora. Rodrigo. 15 minutos tá bom. Por pois não, quem exemplo, fala? Uma empresa, Janine. Tudo bem, Janine? Tudo bem. Uma empresa que vende um produto cosmético, assim, um preço até alto, e, por exemplo, para tirar mancha de melasma. E aí, esse cosmético não tem efeito nenhum. Sabe, ela promete que tira manchas e tal, e não tem efeito nenhum. O que aconteceria? Por exemplo, a pessoa que vai reclamar desse produto, ela vai ter que provar que aquilo ali não tem efeito nenhum? Como é que é? Como é que acontece Janine, isso? aí a gente está diante de uma relação que ela ultrapassa o direito civil, uma relação de consumo. Concorda comigo? Não entendo bem. Não, mas, então eu vou afirmar para você que essa relação aí já não é nem uma relação de direito civil, é uma relação de direito do consumidor. E no direito do consumidor, a responsabilidade do vendedor, do fornecedor, é muito maior. Então, ele mesmo tem que mostrar, ele tem que evidenciar que aquilo dali tem efeito através de pesquisas e tal, senão ele está praticando uma venda induzindo o comprador, induzindo o seu consumidor, e está utilizando informações falsas nas suas propagandas. E isso tudo é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí você pode solicitar a anulação do negócio e a devolução. Sim. Entendeu? Entendi. Tá bom, obrigada. É uma relação mais... Ainda mais já que essas redes são muito grandes, essas redes de cosméticos, né? Elas normalmente veiculam propagandas, publicidade na televisão.
E se elas mentem alguma coisa ali, elas podem ser responsabilizadas, inclusive, nem só perante seus consumidores, não. O Ministério Público pode ajuizar uma ação porque tem um interesse coletivo ali, um interesse público, em que ela não continue propagando informações falsas. Então, você quer dizer, então, que eu não teria que recorrer à justiça para anular Você, individualmente, sim. Só que o Ministério Público pode pedir punição para ela de outras formas, entendeu? Se você, especificamente, quer a responsabilização dela, você, individualmente, você tem que ir à justiça. Sim. Entendi. E aí você pode pedir a aplicação do direito do consumidor, pedindo, quer ver, deixa eu até abrir aqui o Código de Defesa do Consumidor, não sei se é o artigo 18, CDC, quer ver? Política, tal, direitos básicos, responsabilidade pelo fato do produto e serviço, que é o fabricante, o produtor, o construtor, então aqui seria um fabricante, né? E o importador responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas. Então, é inadequado, são inadequadas as informações. E aí você pode pedir a responsabilização. Sim. E é óbvio que, se você considerar que existiu dolo, você pode pedir a anulação. Porque é o seguinte, você vai tentar aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Uhum. Não conseguiu aplicar o Código de Defesa do Consumidor, subsidiariamente se aplica o Código Civil. Porque o Código, é como se o Código de Defesa do Consumidor, ele derivasse do Código Civil. É uma relação de direito civil, só que especial. Uhum. Entendeu? Entendi a situação. Então, você faz os pedidos com base tanto no Código de Defesa do Consumidor, quanto com base no Código Civil. E aí, com base no Código Civil, o que você vai tentar mostrar? Que tem dolos malos, que tem gravidade, que ele te ludibriou. E o que o cara vai fazer? O que essa empresa vai tentar alegar? Que era dolos bônus. Não, isso daí é comum. Falar que o produto é bom, não falei nada demais. E o caso concreto, vamos supor que você consegue mostrar uma gravação da propaganda, fala assim, olha só, excelência, fala que remove a mancha, não fala que auxilia a remover, fala que remove a mancha. E isso não faz, remover eles não fazem. Aí o juiz, no caso concreto, é que vai entender se é dolo bom ou se é dolo ruim. Uhum. Entendi. Muito obrigada, professor. Ô, Rodrigo. Sim. Aqui, com relação àquele erro que é manifestado de terceiro, que tá lá um mensageiro, ou então que você erra no e-mail, WhatsApp, essas coisas. Você lembra que você deu exemplo lá que eu era dono de uma empresa e tinha um irmão, né? Que aí Na ele verdade, você pegou está os dados do meu contratando com a cartão empresa. e contratou uma empresa, né? Sim. Igual, por exemplo, como a pessoa que cometeu o errado lá, ela agiu de má fé, não seria melhor responsabilizar ela primeiro, porque ela que cometeu o ela que cometeu, fez a pessoa cometer o erro, né? Ela que contratou erroneamente. E depois, se não, caso não tenha sucesso com ela, que solidariamente atinja a pessoa que colocou ele como representante dele. Porque, igual, por exemplo, responsabilizar primeiro a pessoa que contratou e não quem cometeu a infração é como se estivesse falando que a pessoa que achou que o irmão dele era correto, que estava errado, entendeu? Na Não é verdade, não responsabilizar a má fé da pessoa, entendeu? isso vai acontecer, esse tipo de representação que pode incidir primeiro sobre o representante legal, o procurador, ele vai acontecer no dolo. Vai ser mais parecido com o que você está falando. E a gente vai ver na aula seguinte. No erro, a pessoa ela é induzida a erro, ela tem pouca responsabilidade. Aqui, o mensageiro, ele erra sem querer, o mensageiro. E então a culpa normalmente é de quem passou a informação para ele. Você entendeu?
Você passou a informação para ele sem se preocupar se ele entendeu. Você passa uma informação para o mensageiro sem perguntar se ficou claro, porque no erro ele é sem esse objetivo de causar o prejuízo. O erro ele não tem essa má fé que tem o dolo. Então, normalmente, quem age pior nesse erro de interpor as pessoas é aquele que passa a informação para o mensageiro. No caso do seu irmão, você não prestou atenção, você não viu que ele não estava prestando atenção na hora que você passou a mensagem para ele. Aí pegando aqueles exemplos lá que você passou, que tinha lá a questão que o cara fez o erro propositalmente, não tinha? No mensageiro. Aí ele atiria de má fé. Só que se ele age de má fé, pode estar errado aqui. Se ele age de má fé, fica mais próximo, recebe o mensageiro para quem o escolhe. Erro intencional do intermediário. Suavização do representado por perdas e danos em relação à contraparte. Aqui posso tirar isso aqui, erro intencional do intermediário, porque esse erro intencional, ele fica muito semelhante ao dolo, só que no dolo, porque o do dolo é que é intencional, né? Talvez você pode retirar isso aqui, erro intencional. É porque ficou até esquisito, né? Porque eu pensei assim, igual você falou que primeiro responsabilizaria o representado, né? Só que aí ficaria, tipo assim, a pessoa que cometeu a má-fé só ia responder depois, se tivesse alguma coisa. Porque se ele faz de má-fé, é dolo, né? Então pode tirar esse aqui, pode desconsiderar esse intencional aqui, ó. Beleza. Beleza? Uhum. Então tá certo. Obrigadão, professor. Ajudou Nada. demais hoje. Valeu, gente. Rodrigo, só uma dúvida em questão do material, é porque eu não pude assistir a aula semana passada e eu não consegui localizar nem os slides e nem a aula que falaram que ia ficar no YouTube. Não vai ficar no YouTube, vai ficar aqui no Teams mesmo. Ah, tá. Depois eu vou olhar então como é que a gente Eu acho que localiza, porque eu não faço nem ideia. Eu acho que fica aqui dentro e eu coloquei um link. Eu acho que está na aula 7 o link da gravação. Porque o que acontece? O Teams ele fica gravando, né? Mas ele demora para disponibilizar. Então, esse link de hoje, só daqui umas 2 horas que eu vou ter, aí eu coloco lá. Esse material de hoje, ele está dentro aqui do Teams também. Se não tiver lá no AVA, você me confirme que eu Não, dou. no AVA não tá, porque eu já procurei em todas as sessões, nos e-mails e tudo, e Tá. não E localizei aí, nada lá. o de hoje eu realmente não coloquei. Não, eu tô falando da semana passada. Da semana passada, então tá. Se não tá lá, eu coloco. Não tem problema não. Tem erro, Beleza, não. te agradeço. Nada. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau.